Olá, pessoal. Essa segunda parte da nossa conversa, eu vou falar para vocês um pouco sobre alguns refinamentos que nós podemos fazer de procedimentos, né, alguns manejos que melhoram o bem-estar animal e a qualidade das pesquisas focadas em roedores. Eu vou falar de ratos e camundongos, que têm tido bastante mudanças, bastante alterações nos últimos anos, e a gente precisa estar sempre atento a essas mudanças, né? Então, essa segunda parte é bastante voltada eh, aos pesquisadores, né? Quem está propondo projetos, mas também é importante que os avaliadores tenham, né, noção dessas mudanças, né? Então, às vezes algumas mudanças parecem bastante simples, mas que impactam bastante o comportamento dos animais e o estresse desses animais, né? Então, eu sigo muito a página do NC3R, está colocada aqui abaixo, que é uma organização que produz bastante material focado nos 3 Rs, né? Então, esse aqui é um pôster que fala sobre um novo método de manejo dos animais. Então, eles propõem em vez de aquilo que sempre se fazia, né, tradicionalmente de suspender um camundongo pela cauda, quando fazia a troca deles de caixas, que se troque, né, que se mude para o uso de uns tubinhos ou da própria mão em conchinha, né, a gente fala mãos em conchinha. E com essa simples alteração, né, em vez de uma pegada aversiva, que a gente chama, né, tendo uma pegada mais positiva. Esse trabalho mostra alteração no comportamento dos animais quando eles quando tem essa alteração, né? Então vejam que quando o animal é suspenso pela cauda toda vez que ele é manipulado, quando ele entra nesse teste é, que é que tem braços, né, de um labirinto para ele transitar. Vejam que aquele que foi suspenso pela cauda, ele fica imóvel, e isso mostra que é um animal mais ansioso, né? E o camundongo, aquele que foi pego pelo túnelzinho, né? Essa foto que a gente está mostrando aqui, que é um tubinho transparente, veja que ele, logo que ele chega, que ele é colocado, ele fica completamente à vontade e rapidamente ele explora todos os braços desse labirinto. Enquanto o primeiro, vejam que aqui ele urinou, ele defecou, mostrando que ele tem realmente essa ansiedade, e só depois de 50 segundos é que ele começa a transitar. Então, a única diferença que tinha entre esses dois animais, eles são da mesma linhagem, tratados todos da mesma forma, mas essa interação aversiva que ocorre em um não ocorre no outro. Então, são mudanças que a gente tem que começar a implementar, né, para se ter uma melhoria no bem-estar dos animais. Outra técnica que mudou nos últimos 2 anos é a de contenção dos camundongos. Então, vejam que essa foto aqui é uma foto de livro, onde é um livro ilustrativo de como se fazer a contenção de um camundongo. Isso hoje está completamente é, errado, né? Não se faz mais esse tipo de orientação de fazer essa restrição pela pele do pescoço. Não é a forma mais correta, e isso se observou a partir vejam que é de 2001 essa publicação, onde os pesquisadores encontraram que num eletrocardiograma de um animal, então um eletro basal, tem aqui os batimentos cardíacos, e quando o animal é suspenso daquela forma, contido daquela forma pela pele do pescoço, ele fica com essa frequência totalmente alterada, né? Por quê? Porque quando a gente faz
puxada na pele do pescoço, se faz uma pressão sobre baroreceptores cervicais durante esse alongamento, né, da pele. E isso vai resultar numa bradicardia mediada pelo reflexo vagal, porque ali tem o nervo vago passando. E esses autores mostraram que o animal fica até 5 minutos nessa bradicardia após ele ter sido solto, né? Então, isso é bastante angustiante para um animal que está vivendo isso. E por isso eles propuseram uma outra técnica, que eles chamam de técnica de 3 dedos, que vejam que o animal fica com, o batimento cardíaco bastante semelhante ao basal, né? Então, nessa publicação, eles comparam 3 linhagens diferentes, né? E os animais eram, quando eles pegam pela aquela restrição padrão, que se chama, forma essa prega aqui longitudinal no pescoço. E é isso que dá essa bradicardia. Vejam que uma redução média na taxa cardíaca foi de 31%, com uma diminuição de até 79%, ou seja, o animal pode inclusive morrer em função dessa restrição. E sempre que se vai fazer uma injeção intraperitoneal, por exemplo, aqui nessa região, o pesquisador tem que conter, né, de alguma forma, e aí, por isso que esses autores sugeriram uma técnica que eles chamam de 3 dedos, onde forma uma prega transversal. Então, vejam que aqui forma uma prega longitudinal e pressiona realmente o pescoço, e nessa preguinha transversal você junta a pele de uma maneira que o pescoço fica livre, né? E não vai ter essa bradicardia. Então, mais uma alteração, né, que está sendo proposta nos últimos tempos e que a gente vê que vai mudando muito lentamente. Quem está dentro da ciência de animais de laboratório absorve rapidamente essas mudanças, mas quem está mais distante não absorve muito rapidamente, né? Então, eu deixei aqui o link onde tem o vídeo da técnica. Esse pessoal que chama de norecopa.no. Ele é um grupo que nasceu na Noruega, mas ele atualmente envolve toda a União Europeia. Também é um grupo que fala bastante sobre refinamentos e promoção de técnicas, né, para a melhoria do bem-estar animal. Aqui mostrando que em rato também pode ser utilizada essa técnica. E quem trabalha em biotérios, em laboratórios, procurem baixar nas páginas tem os pôsteres, vocês podem pedir para que eles enviem, e o grupo envia o pôster, e é importante ter essa visualização, né? Coloca lá na parede, olha, o animal tem que ser contido assim, o pôster de como se pega os animais, né? Então, isso tudo tem que ser bastante visualizado, né? Esse outro trabalho é um vídeo que está no aplicativo da Jove. Jove.com produz bastante material audiovisual nesse sentido. Esses autores, Marcotte e seus colaboradores, eles mostram que em 3 dias a gente consegue habituar fazendo um handling de poucos segundos, ele tem bem padronizado quantos segundos você fica em cada uma das 3 sessões, ao ponto de você ter um animal habituado efetivamente aos manejos, né? Aqui eu estou mostrando onde eu junto a técnica dos 3 dedos com essa técnica de handling. Geralmente as pessoas apoiam o animal em cima de uma grade, e a grade também é um pouco aversiva para os camundongos, né? Então, esse aqui é o primeiro dia de habituação de uma ratinha. Como ela vai ter que sofrer uma injeção intraperitoneal, a gente faz aquela técnica de pegada, onde o pescocinho fica livre, e dessensibiliza aquela região onde ela vai sofrer aquela injeção. Por que eu falo bastante isso para os meus alunos? Porque é muito alto o índice de erro de injeção intraperitoneal. Erro de injeção no sentido de, muitas vezes,
a injeção vai parar lá na bexiga, ou no fígado, ou na pele, na musculatura, muita chance de erro de aplicação. Por quê? Porque o animal não está habituado, ele esperneia, né? Então, é importante que a gente tenha esses refinamentos bem sólidos, né? E eu achei bem interessante esse artigo, que ele é bem ilustrado com vídeos, que fala, que mostra como a gente pode utilizar as expressões faciais dos animais para ver não só a dor, vocês vão ver que tem em outras aulas vocês vão ver muito sobre avaliar a dor pela expressão facial dos animais, a gente pode avaliar desconforto também. Então, esses autores estão mostrando, ele faz esse pensamento de pele e vejam, eu quero que vocês reparem nas orelhas desse camundongo. É o que eles classificaram como score 2. A orelha está bem juntinha da cabeça, bem baixinha. Nesse outro, ele faz também score 2, as orelhinhas bem juntinhas da cabeça. Isso significa que ele está desconfortável. Ele pode estar com medo, com ansiedade. E à medida que você vai habituando esse animal aos procedimentos, vejam que aqui já é um score 1, a orelhinha já está mais em pé, né? Temos aqui também mais um processo de habituação, a orelhinha está em pé. Por que que a gente pede para que se faça a habituação dos animais? Porque se eu for fazer uma coleta de sangue investigando algum tipo de hormônio, a gente vai ter alteração, né? O que que é um score 0? É um animal habituado, as orelhinhas estão em pé. Aqui também, score 0. Orelhinha em pé. Esse animal está tranquilo, está relaxado. É o que eu falo para os alunos. As orelhinhas não mentem. Então, esse aqui é uma coleta de sangue com um animal que não está habituado. Vejam que a variabilidade desse dado pode ser bem maior, né? E aqui também tem um vídeo de uma coleta de sangue, é o mesmo procedimento, é uma coleta de sangue e o animal está habituado. Então, é um animal que está relaxado e nós vamos ter uma qualidade bem melhor nesse resultado, né? Então, quando a gente fala até mesmo na redução do número de animais pela padronização de procedimentos, né? Então, isso a gente tem que ter bastante em conta. Bom, se é errado suspender camundongo pela cauda, rato, muito menos, né? Então, não se pode suspender um rato pela cauda, o jeito correto é pelo corpinho, né? A forma de contenção também pelo corpinho. E temos que adotar formas menos aversivas, né? Então, uso de um paninho. Aqui tem uma pesquisadora de Michigan que ela usa um cano de uma meia, fica com um tubinho, né? Então, é um tubinho de pano que o animal, eles percebem que o animal fica mais à vontade. E as interações positivas, elas são uma fonte de enriquecimento dinâmico para os animais. Então, aqui tem um link, eu acho bem legal que vocês façam, né? Quem trabalha com rato, tem uma certificação para coçadinhas em ratos, porque não é simplesmente você chegar e tentar brincar com um rato, né? Tem o jeito certo de pegar, existe um ritual para a brincadeira, né? Então, essa página traz como se faz, né, direito a essas coçadinhas, como você consegue se tornar uma fonte de enriquecimento para os ratos, né? Então, tem artigos mostrando que antes de qualquer procedimento potencialmente aversivo, fazendo essas cócegas, né, essas coçadinhas que a gente chama por 15 segundos durante 3 dias consecutivos, né? É um tempo suficiente para habituar os animais a manuseá-los e prepará-los para esse procedimento. Então, faz parte do período de habituação dos animais. Eu já mostrei
né, em vídeos que há vocalização positiva, né, dos animais quando a gente faz esse tipo de habituação. Então, isso é falar de bem-estar positivo, né? Então, os animais, eles respondem ativamente às motivações para se envolverem em comportamentos que são gratificantes. Então, o que eu tenho preconizado sempre com o pessoal que eu trabalho é por que eu faria uma gravagem se esse animal pode tranquilamente aceitar esse procedimento, né, esse produto que está sendo recebido? Lógico, a gente tem que colocar muitas vezes uma geleia para fazer o treinamento, para eles aprenderem, né? Mas depois você pode substituir por soro fisiológico, né? Eles aprendem e eles se engajam a esse comportamento, né? E o viés de julgamento é um indicador também promissor de estado afetivo, né? Então, o estado emocional do animal, ele influencia a sua tomada de decisão. Esse artigo que eu estou colocando aqui, eu achei muito interessante, porque mostra que o bem-estar, quando é pobre, o animal está em um estado negativo, predispõe esse animal a responder de uma forma pessimista quando há uma ambiguidade. Então, nesse trabalho, vou falar brevemente, o animal ele é treinado, né? Então ele sabe que um som de 2.000 Hz haverá uma recompensa e com 9.000 Hz haverá uma punição, né? Aqueles ratos que passaram pelo tickling, aquelas coçadinhas que eu falei para vocês, que é uma brincadeira, eles, quando num teste um teste de ambiguidade, que é um som de 5.000 Hz, ou seja, entre 2.000 e 9.000, o 2.000 era positivo, 9.000 é negativo, e 5.000. Esses que passaram pelas coçadinhas, eles eram mais otimistas, ou seja, eles tentavam mais esperando uma recompensa. Então, é um estudo bastante elegante de se mostrar isso, estados emocionais dos animais, né? A doutora Patrícia Turner também, no Canadá, já demonstrou esse tipo de handling positivo, né? Esse manejo positivo que a gente faz algumas vezes antes de qualquer procedimento negativo, né? E os animais ficam bem mais tranquilos, né? Então, a gente tem que trocar sempre que possível contenção por cooperação. Quando nós temos um animal engajado com seu ambiente, ele fica mais confiante e isso representa resultados mais confiáveis. Desde 2010 já tem esses trabalhos mostrando os animais ingerindo voluntariamente. E um artigo que fez a validação, né, dessa ingestão oral voluntária em camundongos. No próprio artigo, ele mostra que em 3 dias o animal sai dessa situação, onde ele primeiro ele é contido para receber o produto, no segundo dia ele somente fica sobre a grade, e no terceiro dia ele não precisa de contenção nenhuma. Então, a gente precisa entender que os animais eles aprendem rapidamente, não tem por que a gente não ter esse tipo de interação positiva, pensando que muitas complicações podem ocorrer com o uso daquela sonda. Isso aqui é uma foto de um esôfago sendo perfurado, né? Nós podemos ter problema de aspiração, de refluxo, de perfuração, quando a gente utiliza aquela sonda metálica. E aí a gente vem lá para aquele início da aula, quando a gente fala sobre aquele princípio de nenhum dano desnecessário, né? Essa sonda, ela é necessária para atingir o objetivo da minha pesquisa? Não é necessário, né? E quando a gente fala de nenhum dano desnecessário, pressupõe nenhum risco desnecessário, porque muitas vezes a pessoa diz, mas eu tenho treinado muito, então eu não erro. Mas o que acontece muitas vezes nas universidades é que os próprios alunos de pós-graduação vão ter que treinar muitas vezes e errar muitas vezes até conseguir fazer um procedimento adequado, né? Então,
eu vejo que é muito mais fácil para todos os envolvidos, né? Porque os animais e as pessoas. Para a coleta de sangue, eu já falei que é a mesma lógica que a gente segue. Se eu preciso de um volume pequeno, uma gotinha de sangue, a gente coloca pela veia caudal. Pode ser pela veia gengival, se eu puder anestesiar o animal. Se eu preciso de um volume um pouco maior, essa veia facial, mas nunca esse plexo ocular. Por quê? Porque há sempre maior risco, né, de causar sofrimento aos animais, quanto mais invasivo é essa coleta, né? Lembrando que coleta sequencial de pequenos volumes, a gente consegue fazer uma incisão na veia da cauda, não precisa cortar a ponta da cauda, como muitas vezes era recomendado, né? E era isso por hoje, o que eu tinha para falar com vocês. Agradeço a atenção e até a próxima.